E hoje eu estou animado. Lá, 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 cadê meu celular? Tá aqui, deixa eu ver se está me avisando que começou a nossa live. Lá, 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 vamos ver. Está entrando. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos começar mais uma live. Eu sou o Hamilton Viana e esse é o nosso podcast Professores Plugados. E nesse podcast eu mostro para você como trilhar o seu caminho da renda extra de R$ 3.000 todos os meses. E o episódio e o título e o tema do episódio de hoje, nesse dia tão bonito, é: aprenda como fazer isso se você quiser chegar mais rápido na sua renda extra. Vou repetir: aprenda como fazer isso se você quiser chegar mais rápido na sua renda extra. Tá bom? Então eu quero, Hamilton, que você comece me dizendo o que eu tenho que aprender. O que é isso que vai me levar à minha renda extra? Na verdade, assim, se você não souber fazer isso, vai te impedir muito. Muito, vai ser um grande bloqueio para você chegar na sua renda extra. E o que é isso? É precificar as suas aulas. Porque qualquer que seja a forma que você vai entregar, seja numa forma, vamos dizer assim, oficial, ou seja, num curso alternativo, é uma aula. Ah, mas não é, é uma consultoria. Acredite, é uma aula. O que você está entregando para outra pessoa é um ensinamento, é um conhecimento, e se você não fizer isso da forma adequada, didática, você não consegue entregar. Mas, pior do que isso, é você precificar o negócio errado. E antes de falar em precificação, eu quero te mostrar duas coisas. Vou pegar um exemplo bem simples aqui. O que é isso? É uma pilha alcalina. Quanto custa uma pilha alcalina? Cara, o custo dela é relativo, né? Se você tiver numa cidade relativamente grande, se você tiver próximo de um supermercado, se esse supermercado tiver aberto, eu diria que, eu não sei, eu vou arriscar aqui, uns R$ 5, tá bom? Então, esse é o que você pagaria nessas condições para essa pilha. Eu vou te mostrar bem de perto aqui, ó. Essa pilhazinha alcalina, a Duracell, tá certo? Legal. Agora, imagina o seguinte: você tem um brinquedo, você foi passear com a sua família no Natal. E vocês foram para uma chácara, para um sítio bem afastado, assim, tipo 4 horas para você de estrada de terra, depois que você sai do asfalto, mas bota 4 horas de estrada de terra, sobe, desce, piramba, atravessa a ponte, cara, um trajeto para você chegar na fazenda, que é uma super fazenda, super legal, tem toda a infra ali, belezinha, e aí é o Natal. E aí imagina, né, no Natal, aqui no Brasil, aquele clima quentinho, mas por um motivo qualquer, naquele dia em particular, deu uma esfriada. Naquela semana, sei lá, veio uma frente fria maluca que escapou da Argentina, acabou chegando ali, e naquela semana, na véspera do Natal, estava bem frio. E aí você acende a lareira no final da tarde do dia 24 e começa os preparativos, a ceia de Natal, tudo bonito, e aí o pessoal todo agasalhadinho, bonitinho lá fora, a casa, muitas janelas de vidro, né? Tudo, os vidros assim, lógico, a janela fechada, mas você conseguindo olhar lá fora, aquele céu super estrelado, uma noite linda, bonita. E aí aquele clima natalino e todo mundo ali e aí vocês vão fazer as trocas de presentes. E aí você pega aquela caixa, uma caixa grande, uma caixa com um
papel verde, bem bonito, e um laço vermelho grande assim em cima dela, aquele laço gigante assim, e é o presente que você vai dar para o seu filho, seu filhinho que tem 5 anos. E aí você vai lá, dá o presente para ele, e aquele presente é um robozinho que ele, cara, desde 1º de janeiro do ano passado, desse ano aí, ele tá pedindo, ele sonha com aquele robozinho, ele, porra, total, ele quer aquilo de uma forma assim alucinante. E aí você dá a caixa para ele, pelo tamanho da caixa, ele já começa a desconfiar, e aí ele puxa o laço, depois ele puxa o outro laço, aí tem aquele fitilho, aí ele corta o fitilho, e aí ele começa, ele é um menino muito detalhista, ele começa a tirar o durex do papel para não rasgar o papel, e você ali impaciente, você já está querendo rasgar tudo, abrir para ele pegar, e aí ele tira aquele papel, quando ele vê a caixa que é do robozinho, os olhinhos dele brilham e você se sente muito feliz com aquilo tudo. E aí ele abre a caixa e aí tira a parte de cima, que é aquele isopor que protege o robozinho. Ele tira o robozinho e aí, se é que é possível, os olhos dele brilham mais ainda, você vê que ele está quase chorando. Você está segurando as lágrimas para ele. Nossa, de tanta emoção, de tanta alegria que você provocou para o seu filho, e de repente ele aperta o botãozinho e o robozinho não anda. E aí você vai ver e fala: ah, tem que colocar pilha. Ainda bem que eu comprei um pacotinho de pilha e coloca lá 4 pilhas. E quando você abre a bundinha do robô para colocar as 4 pilhas, não são 4, são 5 pilhas. E você olha do lado e ninguém tem pilha. E aí eu pergunto para você: quanto você pagaria para ter uma pilha daquela? Se aparecesse alguém e vendesse uma pilha por R$ 100, você pagava ou não pagava? E aí você olha para a pessoa segurando a pilha e dizendo que custa R$ 100, e você olha para o seu filho com aquela carinha, com aqueles olhos que estavam brilhando de alegria, agora frustrado porque o robozinho dele não vai funcionar. Você pagaria R$ 100, eu tenho certeza absoluta. Eu aposto uma taça gigante de açaí que você pagaria R$ 100 na pilha. Então aqui você acabou de entender, se você entendeu essa história, você acabou de entender a diferença entre preço e valor. Valor é o conjunto da transformação que um objeto, que um serviço, que qualquer coisa vai promover, e preço é um número apenas. Então, o valor que essa quinta pilha teria naquele momento, cara, é muito mais do que R$ 100. Que se você estivesse na porta do supermercado, você não pagaria R$ 100 na pilha, porque era só se atravessar a porta do supermercado e até o departamento lá de pilhas, e você compraria as pilhas por R$ 5 cada uma. Então você percebe a diferença de valor e de preço? Ok, então vamos continuar agora a nossa aula. E aí você compra a pilha e espeta no robozinho, e o robozinho anda e seu filho fica muito, muito, muito feliz. E você fica 10 vezes mais feliz por conta daquela alegria que você promoveu para o seu filho, daquela transformação de um estado de tensão para um estado de alegria, por conta do robozinho andar. Quando você oferece alguma coisa, quando você está entregando um curso, quando você está entregando uma aula, quando você está entregando uma resolução de dúvidas, além de vender o seu tempo, você está entregando uma transformação, que é o aluno com dúvida para o aluno sem a dúvida, que é a pessoa sem conhecer um assunto, por menor que ele seja, por menos profundo que ele seja, para outra pessoa que conhece aquele assunto, por mais raso ou por mais profundo que ele possa ser. Você percebe que é uma transformação?
E quão mais urgente for essa transformação, quão mais importante for para a pessoa, naquele momento, essa transformação, maior vai ser o valor daquela transformação. E existem coisas que não são comparáveis. Se você isolasse o fato de ter pago R$ 100 por uma pilha alcalina modelo AA da Duracell, se você se você chegar numa roda de amigos e no happy hour e falar assim, paguei R$ 100 numa pilha modelo AA da Duracell, numa alcalina. Louco é o mínimo que iam te chamar. Agora, quando você conta a história, quando você contextualiza aquele valor de R$ 100, eles falam, pô, você pagou pouco, eu pagaria 500. Ah, eu pagaria 1.000. Percebe como a coisa é relativa? Então, primeiro ensinamento, tome água. Primeiro ensinamento, você não pode se comparar com outras pessoas em situações especiais. Porque quando você generaliza, quando você diz eu não pagaria R$ 100 na pilha, você não sabe em que situação a pessoa estava. E se fosse, sei lá, um equipamento de inalação para alguém que sofre de asma ou que teve uma crise de bronquite e está precisando daquele equipamento funcionar para poder melhorar a respiração, para fazer uma inalação. Você não pagaria R$ 200, R$ 1.000 numa pilha? Você pagaria. Ou num conversor de eletricidade, se o seu equipamento não é a pilha, mas se chega lá só tem tensão 220 e o seu aparelho é monovolt, você pagaria, cara, um monte para poder pegar um conversor e usar aquele seu inalador. Então, primeiro ensinamento, jamais se compare com outras situações. Segundo, se você tem uma quantidade finita de horas por dia, você tem 24 horas por dia. Dessas 24, de leve assim, uma dormidinha, um almocinho, eventualmente um jantar, né? E supondo que o resto do tempo esteja para você vender essas horas, você vai exagerando aí 18 horas para vender. Cara, isso custa, né? Isso custa. Porque se você pegar um cara que está na cama de um hospital, está nos últimos dias, e o cara é milionário, bilionário, ele daria todo o bilhão que ele tem, todos os bilhões que ele tem, para ter mais um ano de vida. Então, o tempo tem um valor inestimável. Então, você não pode comparar o tempo. Você tem que vender. Ah, mas tem alguém que. Então, que tem alguém que faz melhor, que por mais barato, um preço menor? Então, vai lá, vai naquela pessoa. Isso chama-se posicionamento. Quando você começa a se posicionar, você repele quem vem por preço. Porque, believe me, quem vem por preço vai. Se hoje você foi o escolhido porque você cobrava R$ 1 a menos pela sua hora, amanhã vai aparecer alguém que cobra R$ 1 a menos e você, ó, adeus, adeus, você vai ser preterida. Então, não faça isso. Se posicione. Por quê? Porque você confia no seu taco. Então, quando você prestar aquele serviço, quando você der aquela aula, quando você fizer aquela palestra, quando você der aquela consultoria, a qualidade vai ser tão grande, você tem que fazer isso de uma forma tal que a pessoa fale. Ao final da prestação, ela fale assim: paguei barato. Porque o valor entregue foi muito maior do que o preço que eu paguei. E aí, a gente vai entrar. Esse foi o segundo ensinamento.
sempre entregue a mais. O terceiro ensinamento é sempre entregue a mais, porém, uma vez que você se estabeleceu, se posicionou, sempre seja bem valorizada. Porque esse negócio de entregar mais e cobrar, eu vou exagerar aqui os valores, X, não vou dar número, um número X, quando na verdade você podia cobrar 10x, porque o valor que você está entregando é de 15x, percebe? Porque também é de se desconfiar. Imagine você, de novo, você está aqui na pilha. Você sabe que no supermercado essa pilha custa R$ 5. E aí você está andando na rua e encontra alguém vendendo a pilha por 50 centavos. Você compraria? Você fala, 50 centavos é fria, meu. É muito barato para ser uma pilha. Não paga eventualmente a embalagem. Isso aí, essa pilha tá murcha, tá furada, tá descarregada, tem algum problema. Não compro, não. Com esse preço aí eu não compro. Se fosse 2,50, eu arriscaria. Agora por 50, não compro. Então, subvalorizar o seu, a sua entrega, né, é o pior caminho ou o caminho mais rápido para você chegar não na renda extra, né, mas para consumir toda a sua renda e ficar muito, 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 muito no negativo. Porque quando você faz isso, você está entregando, além do seu conteúdo, você está entregando o seu bem mais valioso, que é o seu tempo, e está recebendo em troca algo que nem te mantém, não dá nem para manter você. É só você fazer uma conta. Bom, vamos supor que você pague aluguel da casa e do seu carro. Só isso. Você não coma, você não vai mais nada. Faz a conta de quanto dá o aluguel da sua casa, o aluguel do seu carro, divide por 30 dias, divide por 24 horas e aí você vai ver o mínimo que você tem de sobrevivência. E aí você ainda tem os impostos, você tem alimentação e você tem, eventualmente, enfim, coloca suas despesas, divide por 30, divide por 24, é o quanto tem que dar por hora, cara. Sua hora não pode ser menos que aquilo, mas nem em sonho, nem em sonho. Senão você para, fica dormindo em casa, que tá melhor, né? Tá melhor, percebe? Então, você precisa saber qual é o seu mínimo. Se você não souber qual é o seu mínimo, não vai dar certo a coisa, né? Você não consegue. E mesmo assim, veja que coisa maluca, né? Se você dividir isso, você não tem 24 horas disponíveis para vender. Então você não tinha que dividir nem por 24, você tinha que dividir isso por 10 horas, tá? Você divide por 30, que são 30 dias, e você também não trabalha os 30 dias. Você percebe como essa conta está ficando apertada? Então não dá para fazer por qualquer valorzinho. E como é que eu consigo, então, chegar nesses valores? Aí é que tá. Você tem que procurar as pessoas que estão na noite de Natal, faltando uma pilha para poder pôr o robozinho do filho para funcionar. Mas Natal é uma vez só. É uma imagem, né, que eu quis criar aqui, mas você tem que ver. O que que eu tenho? Tenho pilhas? Tenho pilhas, legal. Então eu vou procurar pessoas que têm pilhas. Simples assim. Eu não vou oferecer as minhas pilhas para o dono da casa de conversores elétricos. De jeito nenhum. Não vai casar, não vai dar match, né? No meu perfil e no perfil dele. Então, você precisa ter essa atenção. Se você entende tudo isso que eu te falei, né? Se você entende, e eu tenho certeza que você entende, essa questão do preço, aí você começa a afinar. A primeira coisa, né? Você tem que saber quanto é o seu mínimo. Porque se for para sair de casa, para ganhar menos que aquilo, é melhor você ficar em casa, porque você vai gastar combustível, você vai gastar seu tempo, você fica em casa e aproveita esse tempo para fazer outra coisa. Tá certo?
Então, primeira coisa, você tem que saber qual é o mínimo. Tá, legal, o mínimo eu já sei. Eu fiz essa conta aí que você falou, eu somei minhas despesas do mês, é o mínimo do mínimo. Aí eu dividi por 20 dias, porque é o número de dias que eu tenho disponível para trabalhar, e eu dividi por 20 horas. O resultado eu dividi por 10 horas, porque eu trabalho 10 horas por dia. Aí deu um valor lá. Por menos desse valor não dá para sair de casa, não dá nem para conversar. Ok? Perfeito. E aí você precisa fazer uma comparação com a sua realidade. Bom, eu entendi aqui que o meu valor, e eu vou chutar aqui os valores, tá? O meu valor é R$ 10 por hora. Só que eu não consigo, cara. Hoje eu tenho um emprego que me paga R$ 7 por hora. Tá faltando R$ 3 por hora. E aí é que entra, mas o que que acontece? Você trabalha 10 horas fora de casa, ou dedicado para aquele coisa, né? Para aquela tarefa lá, ou para aquele conjunto de escolas que se dá aula, são 10 horas por dia. E aí você ainda tem mais 14 horas, tirando o período que você dorme, é um extra, é um esforço adicional que você vai fazer para desenvolver a sua renda extra. Percebe? Então, quando você consegue na parte da renda extra, é mais fácil você encontrar os compradores de pilha na noite da noite de Natal. É bem mais fácil você encontrar os, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, é mais fácil você encontrar fora desse ambiente que você já está do que no ambiente que você está. Porque dentro desse ambiente aí, das escolas, da sala de aula, é fora daquele horário lá, é fora daquele ambiente, você consegue encontrar os compradores de pilha na noite de Natal. E depois que você encontrou isso, aí é uma questão de ir masterizando esse processo de entrega e cada vez você vai entregando mais valor, vai entregando mais valor. Essa mão aqui, ó, é a mão do valor. E aí você vai subindo. E você vai trazendo junto a outra mão, ó. A outra mão vem junto. Que outra mão é essa aqui? Essa outra mão é a mão do custo, de quanto você cobra. Então você vai entregando mais e vai acompanhando. Sempre você entrega mais, mas você vai acompanhando. Você não pode fazer assim, tá aqui, comecei aqui. E aí eu vou melhorando, eu vou melhorando, eu vou melhorando, eu vou melhorando, e esse cara aqui fica parado lá embaixo. Não, não faz sentido. Percebe? Não faz sentido isso. Você precisa ter um processo de masterização, tanto da entrega quanto do retorno que você tem. E aí, quando você faz isso, esse cara que era a precificação, ele deixa de ser um obstáculo, porque antes eu não sabia, eu tomava prejuízo, eu ia fazer estimativa de um projeto e eu errava o número de horas, eu falava que ia fazer em 10 horas e não precisava de 20 horas, e aí? Você não pode doar, eu errei a previsão e fala, amiguinho, sinto muito, né? Você errou, problema seu, da próxima você acerta. Então, vai acontecer isso? Essas situações vão acontecer? Vão, eventualmente vão acontecer. Você vai errar algumas estimativas do tempo que você vai gastar para realizar uma consultoria, para preparar uma aula, para preparar uma resposta de lista de exercícios, enfim, né? Você vai errar um pouco, mas esteja presente para isso, né? Cada vez você vai afinando, você vai masterizando esse número, esse sentimento, e você vai cada vez mais chegando perto, sempre mantendo, né? Essa coisa que eu falei de o valor mais alto e o custo mais baixo. Então você entrega mais valor e cobra um pouco menos do que aquele cara que você. E sempre assim, porque nessa condição você sempre deixa o seu cliente, o seu aluno ou o pai do seu aluno com a sensação de que, cara, paguei pouco ainda, hein? Olha que resultado bacana, paguei pouco por tudo isso que está entregando. E faça isso porque aí você fideliza o seu aluno. Deixa eu fazer um resumo até aqui, porque eu já falei muita coisa, estava animado, né? Sempre estou animado, mas excepcionalmente hoje estava mais ainda. Então, primeiro,
né? E eu não vou falar na ordem aqui que eu falei, tá? Depende da situação. Então tem uma diferença entre valor e preço. Depois, dependendo da necessidade, essa posição relativa aí, ela muda bastante. Procure encontrar compradores de pilha na noite de Natal fora do seu ambiente de trabalho. Sempre entregue mais, né? Mas acompanhe essa diferença. Não vai ficar aqui embaixo no custo, no quanto você cobra pelo seu serviço e entregando, entregando, entregando. Acompanha a coisa, tá certo? Fazendo isso e tendo sempre não a certeza, né, mas tendo em mente, estando presente para o fato de que você pode eventualmente errar na hora de precificar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, ter claro para você qual é o valor mínimo, né, que você precisa e sempre procurar o quê? Encontrar a complementar aquilo que você precisaria, o que você estimou, que você quer ter como recompensa, como remuneração, sempre procurar compensar isso com outras atividades. E, de novo, eu quero focar um pouco mais aqui, porque é bem o foco, né, da nossa conversa, desse podcast, que é o seguinte: é você. Vamos imaginar assim, você trabalha num lugar que te paga R$ 7 a hora, mas você precisaria de 10. E aí, para completar isso, ó, de 7 para 10, faltou 3. Para empatar a jogada, você tem que ter um número de horas igual a esse que você gasta aqui, pagando 13 para dar a média. Ah, mas eu não consigo 10 horas por dia também. Tá bom, eu vou só 5. Então você percebe que aqui tem que ser mais ainda, aqui tem que ser 16 para empatar, para zerar a sua conta. E aí, quando você consegue esse 16, 17, 20, 30, o que vai acontecer? Você vai ver que, cara, tem mais gente que precisa desse serviço aqui, dessa transformação, que eu cobro 30. E aí você consegue arrumar mais pessoas de 30 e essa daqui que te paga menos e toma muito seu tempo, tchau. Por quê? Porque você vai promover uma transformação maior para essas pessoas. Ah, mas isso é muito mercenário. Não é. Sabe por quê? Porque enquanto você está aqui, você já tentou fazer alguma coisa, alguma atividade preocupada com grana? Ah, não tenho grana para pagar minha conta de luz, eu não tenho grana para fazer o supermercado, eu vou ter que pegar meu. Ainda bem que essa escola é na subida, porque agora para ir embora é descida, e aí eu ponho o carro no ponto morto para economizar álcool, porque eu estou sem dinheiro para abastecer. Você consegue fazer alguma coisa decente com esses pensamentos? Não. Então, quando você passa para o outro lado, onde você tem uma remuneração bacana, que não te traz essa preocupação, olha a qualidade do seu trabalho como vai aumentar. Só que você não consegue fazer isso porque desse lado aqui, seu tempo está tomado. Você está algemada com uma algema de ferro enferrujado. Você está presa lá e ainda ferro enferrujado, te paga R$ 7. Quando você vem para o outro lado, eu preciso dessa grana. Ok, mas agora pelo menos eu estou algemada com uma algema de ouro. Até eu descobrir um jeito, e tem esse jeito, né, de ficar sem as algemas. Mas aí é uma outra fase. A gente quer agora, primeiro, chegar nessa fase das algemas de ouro. Sair das algemas de ferro enferrujado e chegar nas algemas de ouro. Tá certo? E o que vai ser chave para fazer essa passagem é o comprador de pilha na noite de Natal. Guarda essa figura que a gente ainda vai voltar a falar muito dela. Eu sou Hamilton Viana, esse foi o podcast Professores Plugados e eu te ajudo a trilhar o seu caminho da renda extra de R$ 3.000. Eu vejo você amanhã. Hoje eu me atrasei um pouco. Eu vejo você amanhã
às 19h25. Um beijo.